Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e nesta aula eu vou conversar um pouco com vocês sobre como calcular a função inversa de uma função quadrática. Este que é um assunto aí que às vezes tira o sossego de muitos estudantes, né? Na hora que chegam ali numa função quadrática, se perguntam como que eu posso calcular a função inversa. Então as suas dúvidas acabam neste momento. Hoje eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber para calcular a função inversa de uma função quadrática. Vamos lá? Eu começo essa aula fazendo a seguinte pergunta. Quais são as condições para que uma função quadrática possua inversa? Bom, vamos analisar o seguinte exemplo. Eu vou considerar a função definida de R para R, né? E definida como f de x igual a x² menos 6x mais 8. Ok? Bom, nós sabemos, né, que toda função, para possuir inversa, ela deve ser bijetora. Ou seja, ela deve ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Isso não é válido somente para a função quadrática. Isso é válido para qualquer função. Então, colocando aqui o gráfico da função x² menos 6x mais 8, nós facilmente identificamos aqui que essa função ela não é bijetora. Né? Por que ela não é bijetora? Veja que ela não é injetora, porque ela tem aqui um x1, que eu vou pegar como sendo 1, e o x2 como sendo 5. Tá? Então, notem aqui que eu tenho um x1 diferente do x2, só que olha o que acontece com a f de x1 e com a f de x2. É igual a 3, né? E isso aqui implica que a f de x1 é igual a f de x2. Então, por isso, a f não é injetora. Beleza? Então, a f não é injetora e eu consigo perceber aqui também que ela não é sobrejetora. Por que não? Porque veja que eu defini a função com contradomínio igual ao conjunto dos números reais, certo? E vejam que esta função, a imagem desta função, são os valores que vão aqui do menos 1 até o mais infinito. Ok? Então, se eu colocar aqui a imagem dessa função, são os valores aí de y, né, que vão do menos 1 até o mais infinito. Ou seja, o conjunto imagem é diferente do contradomínio. Tá? Então, como a imagem aqui é diferente do contradomínio, isso torna a f não sobrejetora. Então, veja que pelo gráfico aqui eu posso facilmente ver que a função não é injetora e nem sobrejetora, certo? Mas com algumas modificações, pessoal, eu consigo tornar essa função bijetora. Que modificações são essas? Veja que eu posso mexer aqui no domínio da função para torná-la injetora. E como que eu vou mexer aqui nesse domínio? Veja que eu vou considerar o domínio como o intervalo que vai da abscissa do vértice até o mais infinito ou menos infinito, depende do contexto aí que você está trabalhando, certo? Então, por exemplo, se eu defino essa função como sendo aqui um intervalo que vai do xv, que é esse carinha aqui, nesse caso é o 3, até o mais infinito, eu vou ter esta função aqui, vou ter esse conjunto como domínio agora, e veja que isso resolve o meu problema. Por quê? Porque agora esse x1 não faz mais parte do domínio da função, certo? E agora eu só tenho o x2, veja que eu cortei a função exatamente no meio. Então agora, todo o valor de x que eu pegue nesse intervalo, do xv até o mais infinito, ele vai corresponder a um único valor de y ali, certo? Ou seja, valores diferentes nesse intervalo, né? Valores diferentes de x nesse intervalo, eles terão imagens diferentes, certo? Então, quando eu faço esse corte aqui no domínio, eu torno a função injetora. E também eu posso mexer no contradomínio, colocando o contradomínio como a imagem. Então, veja que a imagem de uma função quadrática sempre vai ser esse intervalo,
que vai do yv até o mais infinito ou do yv até o menos infinito, né? Dependendo da função. E quando eu mexo nesse contradomínio, eu torno a função sobrejetora. Ok? Então veja que eu posso ter uma função quadrática bijetora. Para isto, eu preciso redefinir, né? Mexer aqui no domínio e no contradomínio desta função. Bom, então vejam que agora eu vou ter a função, né, anterior ali, definida do 3 ao mais infinito, para o menos 1 ao mais infinito. Veja que eu escolhi aqui os valores de x, né, que são maiores ou iguais a 3, certo? Então, desta forma, ó, eu vou ter apenas este pedaço aqui do gráfico da função, ok? Então, vejam que aqui ó, é o xv, né, que eu tinha cortado ali anteriormente, e eu peguei apenas os valores que são maiores que o xv. Ó. Este intervalinho aqui é o intervalo do 3 até o infinito. Ó. Certo? Então, eu peguei somente esses valores de x como sendo o domínio da função. E agora notem que cada valor de x pertencente a esse intervalo se corresponde com um único valor de y. E assim a função é injetora. Então, vejam ali que essa modificação, né, o 3 ali é o xv, que torna a função injetora, e essa modificação aqui, ó, do contradomínio, que é o yv, torna a função sobrejetora. Veja que agora o contradomínio da função vai ser apenas o conjunto dos valores reais que são maiores ou iguais ao menos 1. Notem que é possível calcular a inversa de uma função quadrática, mas para isso eu tenho que mexer ali na forma com que a função é definida. Ok? E esses valores que eu vou utilizar para mexer sempre são a abscissa do vértice e a ordenada do vértice, ou seja, o xv e o yv. Sempre assim. Então, agora, como é que eu faço para calcular a inversa? Né? Agora eu sei que a função definida daquela forma possui inversa, e como que eu faço para calcular esta inversa? Então, eu faço o seguinte, ó. Eu primeiro escrevo a função nessa forma, ó, y igual a x² menos o 6x mais 8, veja que eu troquei o f de x por y, certo? E agora eu deixo na forma de uma equação do segundo grau. Ó. Eu passo o y para o outro lado, certo? E eu obtenho a equação x² menos 6x mais 8 menos y igual a 0. E agora eu vou isolar, né, esse x. Como que eu faço isso? Aplicando a fórmula de Bhaskara. Então, quando eu aplico a fórmula de Bhaskara aqui, veja que eu fico assim. Eu fico com a expressão desta forma. Eu tenho aqui a x² menos 6x mais 8, menos y igual a 0. Vejam que o a vale 1, o b vale menos 6 e o c vale 8 menos y. Calculo o delta. Veja que o delta eu vou obter essa expressão aqui, ó, 4 mais 4y. Eu posso escrever o delta aí de forma conveniente como 4 que multiplica 1 mais y. Né? Coloquei o 4 em evidência aqui, certo? Agora, vou substituir isso aqui na fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Ó. O b era menos 6, então fica menos o menos 6, né? Mais ou menos a raiz do delta, que era o 4 que multiplica 1 mais y, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Faço as continhas aqui, ó. Veja que esse 4 ele pode sair da raiz, né? Por isso apareceu este 2 aqui. Menos com menos dá mais, certo? Vou fazer as simplificações aí e vou obter o x igual a mais 3 mais raiz de 1 mais y e 3 menos raiz de 1 mais y. Então, veja que o x está isolado. Então, agora basta eu trocar o x por y, eu obtenho as seguintes funções. Ó. A f de menos 1 de x igual a 3 mais raiz de 1 mais x, ou a f menos 1 de x igual a 3 menos raiz de 1 mais x. Certo? Então, essas são as funções inversas da função quadrática. Ah, professor, mas eu sempre vou obter duas funções inversas? Sim, né? Você vai ter uma para o lado direito ali, né? Lembre que você cortou o domínio da função no xv, né? Se você usou os valores à direita do xv, a tua função será essa aqui, ó. Se você cortou à esquerda, a sua função será essa, certo? Então, depende de como você definiu a função. Então, eu trago aqui a representação gráfica agora da função inversa, né? Então, veja que este gráfico aqui, ele corresponde à inversa da função cujo domínio eu tinha
cortado lá, né? E tinha escolhido como os valores de x maiores que 3. Maiores ou iguais a 3, certo? Então lembre que na função inversa, o domínio dessa função, que é um intervalo, né? Esse domínio aqui é um intervalo ó, do 3 até o mais infinito, ó, certo? Veja que este intervalo aqui, que é o domínio da função, ele virou a imagem aqui, ó. Tá? Veja que ele virou a imagem da inversa, né? Nós sabemos que na inversa, o domínio da função é o contradomínio da inversa, certo? Então vejam aqui que o domínio que eu tinha selecionado anteriormente, que era o intervalo de 3 até o infinito, ele virou o contradomínio aqui da função inversa. E olhem agora para o domínio da função inversa. Ó. O domínio da função inversa, ele é o contradomínio, ou seja, a imagem da minha função. Ó. Veja que este intervalo aqui, que eu estou colocando em azul, este é o intervalo que vai do menos 1 até o mais infinito. Ó. Certo? Então, percebam que aqui, ó, esta parte azul está aqui, ó, virou domínio agora. Certo? Então, aqui eu tenho um intervalo que vai do menos 1 ao mais infinito, que agora é domínio da função inversa, e tenho um intervalo que vai do 3 até o infinito, que agora é o contradomínio da função inversa. Muito bacana, né? Dá para enxergar na prática aí essa relação. E só lembro vocês aqui que, então, se eu tenho uma função f de a para b, lembrem que a inversa da f, ela vai ser uma função de b para a. Tá? Então, veja que o contradomínio da função vira domínio da inversa. E essa relação que nós podemos observar aqui. Se fosse na outra parte, ó, veja que quando eu tenho esta função, veja quem eu defini como domínio da inversa e quem eu defini como contradomínio. Então, observem que essa função aqui, ela é a inversa da função quadrática que estávamos trabalhando, só que agora veja que eu estou considerando a função com o domínio, cujo intervalo é do menos infinito até o 3. Ó. Então, veja que este intervalo do menos infinito até o 3, agora ele virou o contradomínio da inversa. Beleza? E por outro lado, né, que é o intervalo do menos 1 até o mais infinito, ó, que é este intervalinho aqui, do menos 1 ao mais infinito, este intervalo agora, ele é o domínio aqui, ó. Tá? Então, ele virou o domínio da função inversa. Então, este intervalo é o intervalo que vai do menos 1 até o mais infinito, e agora é domínio da função inversa, e eu tenho aqui o intervalo que vai do 3 até o menos infinito, né, incluindo o 3 aqui, do menos infinito, que agora é o contradomínio da minha função. Beleza? Então, essa relação fica muito clara aqui quando você compara os dois gráficos, certo? Bom, trago aqui mais um exemplo para vocês, né? Como é que eu calculo a inversa dessa função, só para ver se ficou bem claro mesmo, bem certinho. Ó. Então, vamos lá. Ó. Eu escrevo a função na forma y igual a menos x quadrado mais x mais 6, certo? Venho aqui, jogo o y para o outro lado, vou ficar com a equação do segundo grau, né? Menos x quadrado mais x mais 6 menos y igual a 0. Então, veja que daqui eu tenho que o a é igual a menos 1, o b é igual a 1 e o c é igual a 6 menos y. Calculo o delta desta função, né? Quem vai ser o delta? B quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, né? Vezes o a aqui, menos 1, vezes o c, que é o 6 menos y. Certo? Então, o delta vai ficar 1 mais 4, que multiplica o 6 menos o y. Então, daqui eu tiro que o delta é 1 mais 24 menos o 4y, e, portanto, o delta é 25, né?
menos o 4y. Certo? Faço o que agora? Venho aqui, substituo isso na fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Então, aqui eu vou obter x igual a menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz do 25 menos o 4y, dividido por 2a, que vai ser menos 2. Então, daqui eu concluo que eu tenho as seguintes funções. F menos 1 de x igual, posso ignorar esse sinal de menos, 1 mais raiz de 25 menos 4x sobre o 2, ou f menos 1 de x igual a 1 menos raiz de 25 menos 4x dividido por 2. Então, lembre que a escolha da inversa depende do domínio que você escolheu, né? Depende do domínio com que você está trabalhando. Então, para ficar bem claro isso para você, eu trago aqui graficamente, Então, veja que eu tenho aqui o gráfico da função 1 mais raiz de 25 menos 4x sobre 2, e essa parte laranja aqui é o gráfico da função 1 menos raiz de 25 menos 4x sobre 2. Beleza? Veja que os dois se completam, né? Formam uma parábola aí invertida, né? Só que eu não posso considerar essa parábola toda como função, porque ela não cumpre a definição de função, mas as suas partes cumprem, né? Então, este é o gráfico da função inversa da quadrática. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre a função inversa de uma função quadrática. Eu espero que você tenha gostado da aula, tenha entendido os conceitos que eu trouxe para você aqui, né? Veja que é um assunto extremamente simples, basta que você domine muito bem o conceito da função ser sobrejetora e ser injetora. E se gostou da aula, curta o vídeo, né? Se inscreve no canal para dar uma força, para fortalecer o canal e também para acompanhar, né, as próximas aulas que eu trago para vocês. Beleza? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.